tarde. Que Deus abençoe a todos que foram assistir esse vídeo, né? A graça de Deus seja sobre vocês. E eu estou aqui, estava estacionado aqui na rua Joaquim Teixeira de Moraes, uma rua sem saída. Aqui para trás de mim não tem saída, é uma rua tão isolada. Eu estou saindo agora e vou dar um pulinho ali na cidade de Sarzedo. Eu digo ali porque é uma cidade pertinho aqui, uma cidade que fica 20 quilômetros daqui só, praticamente unida com Belo Horizonte. Eu estou aqui passando agora na Praça da FEBEM, conhecida como Praça da FEBEM. E vou dar uma volta aqui, pegar a Avenida Olímpio Pereira, depois pegar a Vale do Soeiro, que é a Via do Minério, e seguir para sentido Iberité. Primeiro eu passo a Iberité para depois chegar em Sarzedo. São cidades da Grande BH e que são todas unidas uma com a outra. E eu gostaria de pedir favor a vocês que assistem esse vídeo, que não são inscritos ainda, que se inscrevam. Se inscreva nesse vídeo, nesse canal, para poder me ajudar a divulgar mais a palavra de Deus. Há poucos dias atrás, eu fiz um vídeo sobre as dispensações do plano divino. Eu falei sobre as 7 dispensações, mas não comentei nada assim a respeito de uma ou de outra. E hoje eu quero comentar um pouco sobre a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo agora. Para quem é dispensacionalista, crê nas dispensações, que Deus trabalhou e trabalha de acordo com cada dispensação, ele trabalha com o ser humano. Então, eu sou um desses. Sou dispensacionalista, sou arminiano, Eu acredito que a salvação ela precisa também da parte nossa, O calvinista, ele tem um entendimento, nós chamamos de monergista, Só Deus que salva, sem participação do homem. Os calvinistas eles têm esse regime de pensamento monergista, No meu caso, eu sou arminiano, Sou seguidor do Jacó Armínio, Que defende a salvação pela graça de Deus, mas através da fé, e a fé depende de nós. Vou ter que fazer desviar aqui por fora, porque onde eu vou pegar ali não faz conversão à esquerda, então eu vou sair por cima aqui para pegar a Vale do Soeiro por cima aqui. Então, o que acontece? O meu sistema de pensar na salvação, eu sou sinergista. Eu penso que a salvação, ela vem pela graça de Deus, mas também depende da participação do homem crer. Se o homem não crer, ele não pode, ele não consegue ser salvo. A salvação é pela graça, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé vem de nós, Aquele que crê será salvo, que não crê está condenado. Então eu vou falar um pouco sobre a dispensação da graça de Deus. Enquanto eu vou ali na cidade de Sarzedo, para poder ganhar tempo, Enquanto isso, vocês que não conhecem aqui ainda que mora fora daqui, vai tendo uma visão como é o Barreiro, como é. Aqui eu estou em Belo Horizonte, o Barreiro está quase na extremidade, Mas no fim, então rapidão você sai de Belo Horizonte e chega em outra cidade que é unida com Belo Horizonte mesmo. Mas voltando ao assunto da graça de Deus, nós estamos vivendo
o período da dispensação da graça de Deus. A primeira dispensação, como eu disse no outro vídeo, foi a dispensação da inocência, que Adão viveu no período, né, da inocência dele, sem pecado, sem comer aquela fruta do conhecimento do bem e do mal. Adão era como uma criança na base da maldade, né, da malícia, vamos dizer assim. Ele não tinha, tudo para ele era santo, era justo, ele tinha o caráter de Deus. Então, Adão até na época que a serpente enganou Eva, e Eva ofereceu a Adão a fruta, e eles comeram, até ali Adão vivia no estado da inocência. Acontecendo aquele pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e foram viver a dispensação da consciência, como eu falei, a segunda dispensação, que durou até o dilúvio. Deus trabalhando com a humanidade através da consciência do homem. O homem sabia o que era certo e o que era errado. Então era obrigação dele fugir do erro. E se não foge, sofre as consequências. Essa dispensação da consciência, como eu falei há poucos dias, ela foi até o dilúvio, quando começou o governo humano. Mas o governo humano foi uma dispensação que foi acrescentada do dilúvio para frente, mas não terminou a dispensação da consciência. Eu falei sem explicar muito, a dispensação da consciência ela continua até hoje. O homem continua tendo consciência e tendo responsabilidade pelos seus atos, né? O homem continua tendo responsabilidade pelo que ele pratica. Ele é abençoado quando faz o bem, recebe, né, a recompensa, mas ele recebe também a punição quando ele faz o mal, porque a consciência continua, nós continuamos conscientes. Esse estado de consciência, essa dispensação da consciência, ela continuará. Ela não vai ter fim, porque o homem sempre tem consciência daquilo que está fazendo. A exceção daqueles que nascem com problemas mentais, que não têm condição de raciocinar, né? Há pessoas que não vai nascer com deficiência, entendeu? E não consegue. Isso aí, Deus não vai condenar essa pessoa, porque ele fez qualquer coisa errada uma vez que ele fez sem consciência. Então, a dispensação da consciência, ela continua, mas do dilúvio para cá entrou a dispensação do governo humano, onde já havia leis, não a lei de Moisés, mas havia leis para que fosse punido o homem que errasse. Inclusive eu falei no outro vídeo, quem instituiu a pena de morte no mundo foi Deus. Deus é que instituiu a pena de morte no mundo. E ele não tirou ela ainda. Ele não tirou. Então a gente é contra a pena de morte, porque nós somos a favor da vida, sim, mas na realidade a pena de morte, ela só era para estar livre dela aquele que aceita Jesus como o Senhor de sua vida, porque esse não vai praticar mais o mal. Ele optou por receber a graça de Deus, viver o período da graça, mas aquele que continua na maldade, não seria errado se com julgamento justo condenasse alguém à morte, um julgamento justo, né? Porque muitas vezes nós deixamos de condenar à morte pessoas marginais aí que estão matando cada dia inocente. Você prende
às vezes até foge da prisão, e ele continua tirando vidas inocentes. Então a pena de morte, na realidade, foi Deus que criou essa pena de morte. Foi Ele que disse: quem derramar o sangue do homem terá seu sangue derramado. Então Deus, no período da dispensação do governo humano, Deus tratou com o homem de acordo com isso que Ele colocou. E essa dispensação do governo humano, ela durou, como eu disse, até a dispensação patriarcal, que foi com a chamada, entendeu? Com a chamada do povo hebreu, através da vida de Abraão, para poder criar uma nação santa, uma nação que fosse realmente dedicada a Deus. Esses é que Deus agora iria tratar com eles, com uma nação separada do mundo. Enquanto as outras nações serviam a deuses, no plural, vários deuses falsos, o povo de Israel deveria servir a um único Deus, embora muitas vezes eles falharam e serviram a deuses estranhos, seguindo o costume das nações. Então esse período Deus estava tratando com o povo que Ele chamou para ser o povo dele. Era o projeto dele de trazer a salvação para o mundo através de uma pessoa que fizesse parte desse plano, desse povo que Deus escolheu. Essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, que viria do povo de Israel. Terminando, depois que o povo hebreu esteve preso no Egito, no trabalho forçado no Egito, Deus envia Moisés para tirar esse povo lá do cativeiro e então instituiu leis para eles. Agora tinha a lei de Moisés, além daquelas pedras, dos 10 mandamentos, que nós chamamos de 10 mandamentos, além daquelas leis ali, tinha mais de 600 outras leis que foi ao longo do tempo sendo inclusive acrescentado, para que o povo de Israel cumprisse aquilo. E isso durou até a vida de Jesus Cristo. A lei terminou com a vinda de Jesus Cristo. A lei dos profetas. Hoje nós temos o dom de profecia, mas nós não temos mais o ministério de profetas como tinha antigamente, no Antigo Testamento. Tem muitas pessoas se titulando profeta aí, e cada profetada que eles dão, que a gente fica até assustado, porque não cumpre nada. Isaías, em 50 anos, ele profetizou em média 55, 56 vezes. Isaías profetizou em 50 anos. Hoje tem uns profetas aí que cada culto é 5, 6 profetados. Nenhuma culpa. Entendeu? Então, são profetas que se intitulam profeta, mas na realidade não está trazendo a palavra da parte de Deus. Mas o certo é que a lei durou até a vinda de Cristo, e aí começou o período da dispensação da graça. Eu quero parar um pouco mais nela hoje.
a dispensação da graça, por vocês que estão assistindo esse vídeo, é a coisa mais maravilhosa que tem. Deus derramou o amor dele sobre a humanidade de tal maneira que não dá para poder a gente calcular o tamanho desse amor. A própria Bíblia, no livro de João 3, capítulo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. O próprio evangelista não falou assim, Deus amou o mundo com tal e tal tamanho, ele disse de tal maneira que não dá para calcular. Então Deus colocou o amor dele, entendeu? De graça para nós. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E uma das promessas dele, feita bem lá no comecinho da humanidade, né? Quando Adão pecou, Eva pecou, ele vai conversar com os três, né? Com Adão, com Eva, né? E com a serpente. E com a serpente ele disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a tua semente e a mulher e a semente dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, ele e a semente da mulher tu esmagará a cabeça. Portanto, tem pessoas que pensam aí que a Bíblia fala que a mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Mas a Bíblia fala que é o descendente da mulher, no singular. O descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Esse descendente é Jesus Cristo. É interessante que é o descendente da mulher, não o descendente do homem. É o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Está referindo ali ao nascimento de Jesus Cristo, filho de Maria, sem intervenção de nenhum homem. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Não é descendente de homem. Cristo não é descendente, a parte humana dele não é descendente de homem. Só descende de Maria. Maria, até a época do nascimento de Cristo, Maria estava virgem. Depois não era filha de si. Tem quem não concorda com isso, mas a Bíblia que fala, cita até o nome dos irmãos de Jesus. Então ela teve virgem até o nascimento de Jesus. Então é o descendente da mulher. Esse que veio para pagar o nosso pecado na cruz do Calvário. Eu não tenho certeza se no tempo de Jesus havia pena de morte por enforcamento. Eu creio que tinha, mas eu não tenho certeza, eu não pesquisei sobre isso. Eu não sei se tinha. Antes, no passado, nós sabemos que tinha, bem antes de Cristo. Nós vemos quando, no livro de Esther, Amã sendo enforcado na fogo, que ele mesmo tinha feito para ele. Eu estou passando aqui agora estou saindo aqui, passei debaixo do portal de Ibirité. Eu estou saindo agora da cidade de Belo Horizonte, entendeu? Aqui para a direita ainda é Belo Horizonte, do lado de baixo é o Cobá. Estou entrando aqui agora para a cidade de Ibirité, que fica entre Belo Horizonte e Sardento, até onde eu pretendo chegar, quando eu estou conversando com você.
Aí, então o que acontece? Eu não sei se tinha enforcamento, mas se tinha enforcamento, Cristo não poderia morrer na forca para pagar o nosso pecado. Porque no Antigo Testamento, o sacrifício que era oferecido com derramamento de sangue. E no livro de Hebreus, fala que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então, se Jesus fosse condenado à morte na forca, a forca não derrama sangue. Então era necessário que Cristo derramasse o sangue dele na cruz do Calvário para nos salvar. Daí para cá que nós estamos vivendo esse período da dispensação da graça, onde Deus deixou que nós vivêssemos segundo a nossa vontade, usando o nosso livre-arbítrio, mas dando condição, se nós errássemos, por qualquer motivo, qualquer razão, mas nos arrependêssemos e buscasse o perdão de Deus, a graça dele continuava e continua à disposição daqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso que eu falei que eu ia falar um pouco sobre a dispensação da graça. A graça de Deus é isso, é ser salvo apenas por crer no sacrifício de Jesus da cruz. Graça de Deus é não preocupar em fazer nada para poder colaborar com a nossa salvação. Simplesmente crer. Como eu falei no começo, eu sou um sinergista. O sinergista é aquele que acredita que a salvação vem da parte de Deus, mas tem a nossa participação também. Mas a nossa participação é só no crer. Não é no fazer nada para ser salvo. É só no crer. O monergista, que são os calvinistas, eles têm uma linha de pensamento um pouco esquisita. Eles acham que quem já nasceu para ser condenado vai ser condenado. E quem nasceu para ser salvo vai ser salvo, independente do que acontecer. Eles falam que a graça de Deus é irresistível para esses que são calvinistas e consequentemente monergistas, que acreditam que a salvação é só da parte de Deus. Então, eles acreditam que a graça de Deus ela é irresistível. E quando ela alcança uma pessoa, essa pessoa não consegue falar não e aceita Jesus Cristo e é salvo. Mas vários versículos na Bíblia nos deixam a entender que não é assim. Quando a Bíblia fala que aquele que está no mau caminho, se converter, se deixar o seu mau caminho, então esse será salvo, esse se liberar. Então é uma atitude nossa. Mas a graça de Deus, ela é uma coisa maravilhosa. Você não vai preocupar em fazer nada para ser salvo, mas você tem que preocupar em mudar de vida porque você foi salvo. Você tem que preocupar em mudar de vida. Você tem que preocupar em amar o próximo, em levar o Evangelho, levar o Evangelho para aquele que não conhece ainda. Eu estou aqui agora passando em frente ao hospital de Birité, que eu estou na cidade de Birité, é tudo unida com Belo Horizonte, entendeu? Estou na cidade de Birité aqui, passando perto do hospital,
unidade de procedimento, e agora eu vou seguir traçadeiro, pegando a direita aqui. Na realidade a cidade de Militeiro ficou à minha esquerda, o centro de Militeiro. E agora eu estou seguindo aqui, vou pegar aqui para pegar para seguir traçadeiro. Mas, então a graça de Deus, ela te constrange a fazer o bem, a levar informação da salvação. Quando eu pego para fazer um vídeo desse aqui, eu não pego para poder fazer gracinha. É um modo que Deus me deu condição de fazer para poder estar levando o ensinamento. Levando o ensinamento às pessoas. O diesel está muito caro, não está valendo a pena você ficar andando à toa. Mas eu não estou andando à toa. Eu estou andando aqui para enquanto isso falar com você. Você que está me ouvindo, veja, Deus te ama muito e Ele quer te salvar. Se você não é salvo ainda, pensa nisso. Se você já é salvo, continue desenvolvendo a sua salvação. Nós estamos no período da graça. Nós estamos no período onde o amor de Deus está derramado sem medida sobre as nossas vidas. Como diz lá em Efésios, capítulo 8, capítulo 2, a partir do versículo 8, pela graça foi salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Eu não vou fazer para ser salvo, mas depois falar, não, eu tenho certeza da minha salvação porque eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço outro, eu visito os presos, é porque eu visito os doentes, então eu mereço a salvação porque eu faço isso tudo. Não, nós não merecemos nada. A salvação não, nada paga a salvação. A salvação é pela graça de Deus, mediante apenas a nossa fé. Só que isso nos traz responsabilidade. Uma vez que nós reconhecemos a salvação, nós somos responsáveis por fazer o bem. Para quem não conhece aqui, eu estou passando agora, vou passar aqui logo em frente aqui, vou passar em frente à Fazenda do Rosário, que foi criada pela Helena Antipor, uma mulher russa. Aqui a minha esquerda aqui, é a Fazenda do Rosário. Eu conhecia essa mulher, essa mulher, a dona Helena Antipor, eu era menino, adolescente, devia ter meus 13, 14 anos, quando ela esteve lá na minha casa, conversando com meu pai. Meu pai trabalhava numa escola lá em Viçosa, escola rural, e tinha uma ligação com essa escola que a dona Helena sempre ia lá, e eu conheci a dona Helena lá na minha própria casa. E depois, no ano, se eu não me engano, 73 ou 74, ela veio a falecer e eu já estava aqui em Belo Horizonte, trabalhando com ônibus, e pude assistir o cortejo do sepultamento dela, acompanhado por aquelas rodas grandes da Polícia Militar. Então foi uma mulher que deixou muito, fez muito pelo nosso Brasil. Mas, voltando ao assunto, o período da graça, eu queria deixar bem claro uma coisa que é falado nas igrejas, que vai chegar um dia que a porta da graça vai fechar, que a graça de Deus será retirada da vida das pessoas, após o arrebatamento. A graça de Deus será retirada da vida das pessoas. Isso é uma interpretação um pouco errada. A graça de Deus
nunca será tirada da vida das pessoas. Você tem que fazer o possível. Fazer que eu falo o seguinte, não é fazer nada. Volto a dizer, não é pela obra que nós somos salvos. Fazer o possível, que eu estou dizendo, é fazer de tudo para permanecer firme na fé até a volta de Jesus no arrebatamento. Não a volta dele para reinar aqui na terra, até a volta dele nas nuvens para chamar a igreja para encontrar com ele nos ares. Então muitas pessoas ensinam que a partir do arrebatamento a graça de Deus será tirada da vida das pessoas. A graça de Deus jamais será tirada das pessoas. As pessoas continuarão sendo salvas na grande tribulação também pela graça de Deus. Porque nada faz que vale a nossa salvação, que vale no sentido de comprar a salvação. Nada. Então, mesmo depois do arrebatamento da igreja, a graça de Deus continua sobre as pessoas. O Espírito Santo também é falado que será retirado da terra. Não. O Espírito Santo não será retirado da terra com o arrebatamento da igreja. É também uma interpretação errônea, porque a Bíblia fala que o inimigo, ou seja, o anticristo, só vai manifestar depois que o impede de manifestar seja retirado. Então, por causa desse artigo masculino, ou eles pensam que é o Espírito Santo, mas a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo não ia ser um homem com corpo de mulher. Então a igreja é masculina. A igreja é o corpo de Cristo.